Olá a todos, meu nome é Gustavo Henrique, eu sou um dos fundadores do grupo de pesquisa, ensino e extensão em ética animal da Universidade Federal de Uberlândia, junto com o professor Dr. Alcino Eduardo Bonella. Eu sou graduado em filosofia e atualmente mestrando também em filosofia, com pesquisa sobre xenotransplantação. E eu irei falar aqui para vocês um pouco sobre os dilemas éticos da xenotransplantação, mas considerando ser um tema desconhecido por muitas pessoas, eu tentarei também apresentar uma visão mais geral. Por isso, eu dividi essa aula em 4 momentos. Primeiro, eu vou começar apresentando uma definição do que é xenotransplante. Em seguida, eu vou apresentar alguns marcos históricos, até chegar nos desenvolvimentos mais recentes. Por fim, eu vou apresentar os dilemas ou as principais questões que são suscitadas pela prática do xenotransplante, com foco na xenotransplantação de órgãos. E aí, essas questões, eu separei elas em 2 grupos. O primeiro grupo eu chamei de dilemas antropocêntricos, que são aqueles dilemas ou aquelas questões que têm como foco as relações entre seres humanos. E o segundo grupo eu chamei de dilemas não especistas, que são aquelas questões, aqueles dilemas que surgem quando nós consideramos também os interesses e o bem-estar dos animais não humanos. Mas antes de nós continuarmos, eu acho que a primeira coisa a ser feita é termos bem claro sobre o que é que nós estamos falando. E aí uma das possibilidades é nós começarmos olhando para a própria palavra. Então, ao fazermos essa análise, nós temos aí que xenotransplante é uma palavra formada por composição e que une o radical de origem grega xeno, que significa estranho ou estrangeiro, com a palavra transplante, que de forma mais geral corresponde ao procedimento cirúrgico de retirada de células, órgãos ou tecidos de um indivíduo, que é chamado doador, e o implante em um outro indivíduo, chamado receptor. A partir dessa primeira análise, podemos então formular uma definição conceitual geral, que vai assim apresentar xenotransplante como procedimento de transplante de células, órgãos ou tecidos entre indivíduos distintos e também de espécies diferentes. Por exemplo, são casos de xenotransplante o transplante de órgão de um porco em um ser humano, ou o transplante entre um cordeiro e um babuíno. Temos então que o xenotransplante, por se referir ao transplante entre espécies, se diferencia do transplante entre indivíduos geneticamente distintos, mas pertencentes à mesma espécie, chamado de allotransplante, ou mesmo da transferência de um enxerto de um local para o outro no mesmo indivíduo, chamado autotransplante. Mas a ideia de combinação entre espécies, em particular entre animais não humanos e humanos, ela não é nova. Mesmo antes de os transplantes se tornarem realidade, o híbrido de homem e animal sempre esteve presente no imaginário folclórico, seja na mitologia dos povos antigos ou nas lendas populares atuais. Cerca de 20 mil anos antes de Cristo, na caverna de Lascaux, na França, entre as cerca de 2.000 figuras representando animais, a única representação de um ser humano retrata um homem com cabeça de pássaro. É possível citar também outros exemplos. A primeira descrição de um xenotransplante é relatada na mitologia indiana, com Ganesha tendo a própria cabeça substituída pela cabeça de um elefante. Os deuses do Egito Antigo também são frequentemente representados com o corpo de um homem e a cabeça de um animal. Na Grécia Antiga, Minotauro era um homem com cabeça de touro, Esfinge era um leão alado com a cabeça de mulher, e Centauros eram cavalos com um tronco e a cabeça de um homem. Ainda hoje, nós temos as lendas de lobisomens, vampiros, sereias, seres que misturam características humanas com características de animais não humanos. Já passando da mitologia para a ciência, que é o que nos interessa aqui, embora a realização de transplantes entre humanos seja um marco recente em nossa história, tendo início ali em 1933, com a realização de um transplante de rim, o uso de animais em xenotransplante remonta a séculos atrás. Na verdade, as primeiras experiências de transfusão de sangue e transplante de ossos, de tecidos e de órgãos, elas foram realizadas utilizando material proveniente de animais. Embora tenham sido realizadas aí incontáveis experiências utilizando 2 ou mais espécies de animais não humanos, por exemplo, xenotransplantando órgãos de babuínos em porcos, nessa minha apresentação eu vou me ater aos casos de xenotransplantação
em que uma das espécies envolvidas é a humana. Então, assim, nós temos no ano de 1501 o primeiro relato de um xenotransplante ósseo, quando um cirurgião iraniano utilizou um pedaço de osso de cachorro em uma cirurgia craniana humana. Já no ano de 1667, nós vamos ter aí a primeira transfusão de sangue, que foi uma xenotransfusão de um cordeiro para um ser humano. Apenas em 1818, ou seja, um século e meio depois, viria a ocorrer a primeira transfusão de sangue entre seres humanos. Já no século XIX, nós vamos ter vários relatos aí de xenotransplantes de pele, utilizando várias espécies de animais, incluindo ovelhas, coelhos, cães, gatos, mas também ratos, pombos e galinhas. Já aí um pouco mais próximo de nós, no início do século XX, se tornou bem popular a ideia de rejuvenescimento humano a partir do xenotransplante de testículos e ovários de chimpanzés e babuínos. Um dos principais representantes dessa técnica foi o médico russo Sergei Voronovich. Inclusive, ele passou pelo Brasil no ano de 1928 para poder promover sua técnica. E entre as várias cirurgias que ele realizou ao longo de sua carreira, provavelmente a mais polêmica foi o transplante do ovário de uma mulher humana em um chimpanzé fêmea, a quem ele tentou inseminar depois, felizmente sem sucesso, com esperma humano. Também durante esse período foram realizados os primeiros experimentos de xenotransplantação de órgãos, com início no ano de 1905, consistindo no transplante de rins de porcos, macacos ou cordeiros em pacientes humanos. Na grande maioria dos casos, o paciente morreu dentro de poucas horas ou dias. Ainda hoje, o caso de maior sucesso de um xenotransplante de órgão ocorreu no ano de 1964, com o paciente sobrevivendo por apenas 9 meses. Passando desse período inicial para os desenvolvimentos mais recentes, novos experimentos de xenotransplantes de pele têm sido realizados. Por exemplo, com a pele de tilápia sendo usada no tratamento de queimaduras. Também novas experiências de xenotransplantação de órgãos continuam a serem realizadas. Uma das cirurgias mais recentes, realizada em janeiro de 2022 nos Estados Unidos, consistiu no transplante de coração de um porco em um humano. Embora a cirurgia em si tenha sido um sucesso, o paciente faleceu 2 meses após o procedimento. Entre os problemas clínicos que ainda inviabilizam o xenotransplante, 2 se destacam. O primeiro é a rejeição do órgão. Quando um órgão é transplantado de um indivíduo para outro, ainda que sejam ambos da mesma espécie, o sistema imunológico do receptor ataca o órgão transplantado, motivo pelo qual se faz necessário o uso contínuo de imunossupressores. No caso do transplante de órgãos entre espécies diferentes, a resposta imune do receptor é ainda mais intensa, resultando em uma rejeição hiperaguda, com a perda de função do órgão geralmente em minutos ou horas após o restabelecimento da circulação. Nas fotos, é possível ver como ficou um rim de porco transplantado em um babuíno apenas 10 minutos após a realização do procedimento e restauração da circulação. Outro problema ainda presente nos xenotransplantes é o risco de xenozoonose, isto é, o risco de transmissão de doenças infecciosas próprias de animais para a espécie humana, ou mesmo a mutação genética dos agentes infecciosos ou a combinação de patógenos formando novos tipos de vírus, com potencial risco de surgimento de novas doenças imprevistas e desconhecidas pela ciência. Mesmo com todo o desenvolvimento científico e controle biológico atual, no caso do xenotransplante de coração, que eu comentei com vocês que foi realizado em janeiro desse ano nos Estados Unidos, após a morte do receptor do xenotransplante, exames comprovaram que ele havia sido contaminado por um tipo de vírus suíno que não foi detectado no órgão antes do transplante. Esse caso ilustra o quanto ainda são arriscadas as experiências de xenotransplantação e reforçam a ideia de que se um patógeno já conhecido e que poderia ter sido facilmente eliminado passou despercebido pela equipe responsável, é possível que um controle ineficiente, como ocorrido nesse caso, seja responsável pelo surgimento de uma pandemia decorrente da contaminação de receptor humano por vírus proveniente do órgão animal. Apesar dos riscos e dos fracassos em mais de 100 anos de desenvolvimento da técnica,
O xenotransplante ainda é apontado por muitos pesquisadores como uma possível solução para a crescente demanda humana por órgãos para transplante. Atualmente, dado a carência de órgãos disponíveis, são realizados no mundo menos de 10% da quantidade de transplantes necessários para atender a demanda. E por isso, anualmente, milhares de pacientes morrem enquanto ainda se encontram na fila de espera por um órgão. Uma das principais ferramentas usadas atualmente para tentar superar os problemas clínicos referentes à xenotransplantação é o desenvolvimento das técnicas de edição genética, em especial a técnica desenvolvida em 2011 e conhecida como CRISPR-Cas9. Essa técnica permite não apenas cortar o DNA de um organismo, mas ainda escolher com precisão o trecho em que se deseja fazer esse corte. Além disso, o procedimento é relativamente simples e apresenta um custo moderadamente baixo, sendo usado por cientistas em todo o mundo em diferentes áreas de pesquisa, como, por exemplo, na modificação do código genético de mosquitos transmissores de doenças endêmicas, como a dengue e a malária, com o propósito de diminuir sua taxa de fertilidade. Então, de forma bem resumida, eu dividi o atual desenvolvimento da técnica de xenotransplante de órgãos em 4 etapas. A primeira etapa é a edição genética. Utilizando a técnica CRISPR-Cas9, são feitas modificações nos genes do animal ainda em fase embrionária, inserindo genes humanos específicos. Com isso, se espera reduzir ou mesmo eliminar a rejeição do órgão pelo sistema imunológico do receptor humano. Também são feitas alterações genéticas na tentativa de suprimir patógenos próprios do animal e que poderiam causar a xenozoonose. Até meados da década de 90, eram usados primatas nas experiências de xenotransplantação. Contudo, a aproximação genética com seres humanos facilitava e aumentava o risco de transmissão da xenozoonose. E por isso atualmente são utilizados porcos, pois apresentam órgãos anatomicamente semelhantes aos de seres humanos, mas são geneticamente mais distantes. Então, depois que o animal nasce e atinge a maturidade, ele é morto e os órgãos são usados em transplantes em seres humanos. Atualmente, as pesquisas de xenotransplantação de órgãos têm se concentrado na modificação genética e transplante de rins e corações de porcos. Após todo esse processo, os cientistas esperam burlar o sistema imunológico humano e utilizar os órgãos de porcos para atender a demanda por órgãos para transplantes. Mas o xenotransplante é uma técnica no mínimo polêmica, ela tem se desenvolvido mais rápido do que tem sido debatida pela sociedade e precisa ser analisada com muita atenção. Então, nesse primeiro grupo de questões, eu irei apresentar algumas interrogações e dilemas decorrentes da pesquisa e possível sucesso no desenvolvimento de xenotransplantes, com foco específico na forma como irá afetar os seres humanos. Desse modo, nós temos que uma das possíveis consequências mais imediatas é que teremos a substituição, seja total ou parcial, de um modelo de doação voluntária de órgãos por um modelo comercial, em que porcos serão criados por laboratórios e comercializados. Mesmo no sistema atual, em que a doação é voluntária, aquelas pessoas que podem pagar pelos exames que são necessários para poder se inscrever na lista de espera de um órgão para transplante, levam vantagem sobre as demais pessoas que não podem pagar pelos exames e que, por vezes, aguardam por longos períodos para fazerem os mesmos exames pelo SUS e apenas depois serem inscritas na lista de espera pelo órgão. Assim, a primeira questão que surge no caso do xenotransplante se tornar uma prática médica comum seria como ficará a situação dos mais pobres em um sistema comercial de órgãos. Outro ponto ainda pouco debatido e que, por questão de tempo e para não sair do tema específico da xenotransplantação, não irei tratar aqui, são as implicações, riscos e limites envolvidos na manipulação genética e na transferência de genes entre espécies distintas. Já um dilema extremamente importante decorrente da xenotransplantação envolve a discussão entre benefícios individuais versus riscos coletivos, já que ainda hoje o grau do risco social proveniente de uma infecção de origem animal decorrente de um xenotransplante não é totalmente conhecido. No caso de um paciente xenotransplantado desenvolver uma infecção de origem animal potencialmente transmissível, o exemplo que tiramos da pandemia de Covid-19 é que os governos apresentam sérias dificuldades para gerir e controlar crises sanitárias,
e que, em nível individual, muitas pessoas desprezam ou menosprezam os riscos potenciais de uma epidemia. Tomando como exemplo o xenotransplante de coração realizado no começo do ano nos Estados Unidos, a cirurgia foi extensivamente noticiada pela mídia como um grande passo no desenvolvimento clínico de xenotransplantes. Contudo, o fato de que um patógeno suíno, que já era conhecido pelos cientistas, passou despercebido pelos pesquisadores e contaminou o receptor humano do órgão, foi noticiado apenas em algumas poucas publicações mais especializadas. Nesse debate sobre a xenotransplantação, é importante a busca de informações para nós não nos deixarmos levar apenas pelas informações que são comumente divulgadas. Uma outra questão diz respeito a se os candidatos a xenotransplante poderiam fornecer consentimento livre e realmente informado. Realmente informado porque a técnica de xenotransplantação, mesmo após 100 anos de desenvolvimento, ainda está em fase experimental, não sendo possível prever os resultados. E livre, porque quando as pessoas estão muito doentes, a dor ou o medo da morte podem impedi-las de raciocinar bem sobre suas alternativas. Mesmo a ideia de que não há nada a perder pode ser falsa, já que o paciente que recebe o órgão de origem animal pode sim ter seu quadro clínico agravado, impondo sofrimento a si próprio e a seus familiares, sem qualquer benefício compensatório. Além disso, pode-se estar oferecendo falsas esperanças de cura aos pacientes, tornando todo o processo ainda mais doloroso. Além disso, dado as incertezas em relação às xenozoonoses, será necessário o acompanhamento do paciente que recebe o órgão de origem animal por toda a sua vida, e também das pessoas que possam ter contato próximo com ele. Esse monitoramento será necessário mesmo que posteriormente ocorra a remoção do órgão de origem animal. Essas imposições violam a condição de desligamento voluntário do paciente em experimentos, conforme proposto pelas declarações de Helsinki e de Nuremberg, que garantem que a participação em experiências seja inteiramente voluntária, não apressada e a saída do estudo seja uma decisão autônoma de cada participante. Agora eu passo para aqueles dilemas que eu chamei de não especistas, ou seja, aquelas questões que surgem quando nós pensamos também nos interesses e no bem-estar dos animais não humanos que já são afetados pela prática do xenotransplante. Os animais que terão os órgãos extraídos utilizados em xenotransplante necessitam de cuidados especiais para que possa ocorrer a seleção, vacinação, monitoramento, rastreamento e manutenção de animais transgênicos livres de patógenos. Isso implica que são animais criados em cativeiro, em um ambiente totalmente estéril, sem que possam expressar seu comportamento natural. E mesmo que os animais fossem criados livres, ainda assim teríamos aquele que considero o maior e mais importante dilema decorrente da xenotransplantação, que é o fato de usar animais que são sencientes como meros receptáculos de órgãos. A Declaração de Cambridge é bem clara ao constatar cientificamente que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas como o polvo possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Ou seja, isso quer dizer que esses animais sofrem. Além dessa declaração, há diversos outros estudos que concluem que porcos possuem consciência de si e de sua posição em relação a outros objetos. Que porcos são animais que apresentam emoções e comportamentos etológicos complexos, que possuem laços sociais e hierárquicos, além de gostarem de brincar entre si, mesmo quando adultos. Há relatos de animais que usam ferramentas e é comum a afirmação de que porcos são mais inteligentes que cães. Entre as principais evidências encontradas a respeito da inteligência dos porcos estão a excelente memória a longo prazo, o poder de compreender a linguagem simbólica simples e a capacidade de aprender combinações complexas de símbolos para ações e objetos. Além disso, porcos são ótimos em cooperação e demonstram empatia. Em um teste de memorização de padrões, porcos se saíram melhores que alguns voluntários humanos. Todas essas características fazem com que eles sofram não apenas fisicamente,
mas também psicologicamente ao serem submetidos a confinamento, manipulação, transporte e abate, seja na criação intensiva ou no laboratório para ser usado em xenotransplantes. Desse modo, eu finalizo com uma proposta de reflexão para todos que me ouviram até aqui. Uma ciência cega, não orientada nem limitada por princípios éticos, já foi a causa de grandes atrocidades ao longo da história humana. Nós temos alternativas viáveis e tão promissoras quanto o xenotransplante. Pensando na carência de órgãos disponíveis para transplante, outras linhas de investigação envolvem a técnica de engenharia de tecidos, a medicina regenerativa e a bioimpressão. Além disso, os resultados já alcançados pela combinação dessas técnicas demonstram um grande potencial para redução ou mesmo substituição também na utilização de animais não humanos como cobaias de laboratório. Mas mesmo que não houvesse nenhuma alternativa ao xenotransplante, o que não é verdade, já que outras técnicas também se apresentam como promissoras a no futuro contribuir para resolver o problema da atual carência de órgãos disponíveis para transplantes, ainda assim eu gostaria de finalizar com uma passagem do filósofo Tom Regan, que afirma que os benefícios que outros obtêm violando os direitos de alguém nunca justificam a violação desses direitos. Então é isso, compartilho aqui com vocês algumas referências sobre esse tema. Eu espero ter conseguido passar para vocês, ainda que de forma bem condensada, de forma bem resumida, os principais problemas, aqueles dilemas que surgem com a xenotransplantação. Eu espero ter conseguido passar para vocês também uma visão mais geral a respeito da técnica de xenotransplantação, sobretudo se a gente considerar que é uma técnica que já tem aí uma história de mais de 100 anos, né? Então é isso, me despeço aqui de vocês e meu muito obrigado.